Boa noite, graça e paz, amém? Bom estar aqui mais essa noite, podendo estudar a palavra de Deus. E eu convido para Esdras capítulo 3. Um povo, um objetivo. Se você perdeu ou não pôde estar presente nos outros dois estudos sobre o livro de Esdras, procure nossa igreja lá no YouTube, ou também no Spotify, onde você poderá ouvir ou assistir as últimas duas pregações ou dois estudos bíblicos a respeito do livro de Esdras, que nós estamos sempre disponibilizando lá. Só não participa quem não quer, porque hoje não tem mais desculpa, né? Hoje não dá mais para falar assim, não deu, não tem como não dar. É só você acessar e ouvir, então não tem mais desculpa. Então, se você perdeu e quer se antenar aí, estar atento, né? Semana passada falamos sobre nomes e números, por incrível que pareça, lemos um capítulo que fala mais sobre nomes e aprendemos lições. E você pode procurar lá e aprender também, caso você não tenha acompanhado, não esteja acompanhando aí os últimos dois estudos do livro de Esdras. Esdras 3 é o capítulo onde nós estamos. E eu convido para a primeira leitura dos 6 primeiros versículos. Estamos juntos? Amém? Quando chegou o 7º mês e os filhos de Israel já estavam morando nas suas cidades, o povo se reuniu como um só homem em Jerusalém. Então levantou-se Jesua, filho de Josadaque, e seus irmãos sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e os seus irmãos, e edificaram o altar do Deus de Israel para oferecerem holocaustos sobre ele, como está escrito na lei de Moisés, homem de Deus. Firmaram o altar sobre as suas bases, e apesar de estarem sob o terror dos povos de outras terras, ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor de manhã e de tarde. Celebraram a festa dos tabernáculos, como está escrito, e ofereceram holocaustos diários, segundo o número ordenado para cada dia. Depois disto, ofereceram o holocausto contínuo e os sacrifícios das festas da lua nova, e de todas as festas fixas do Senhor, bem como os sacrifícios dos que traziam ofertas voluntárias ao Senhor. Desde o primeiro dia do 7º mês, começaram a oferecer holocaustos ao Senhor, embora ainda não tivessem sido postos os fundamentos do templo do Senhor. Sabe o que me impressiona? Em todos esses anos em que estamos estudando regularmente a Bíblia, desde Gênesis, é que é impressionante como que Deus coloca textos específicos em momentos específicos da nossa igreja, da nossa história, da nossa vivência, sem que a gente tenha planejado isso. Porque, de forma alguma, há 6 anos atrás, a gente poderia ter pensado assim, bom, hoje, no dia 5 mesmo, né? 5 de junho de 2024, nós vamos estudar Esdras capítulo 3, porque na sequência dos estudos e de todas as pregações é o que vai cair, e vai ser exatamente aquilo que como igreja a gente também vai estar vivendo. Não era possível fazer isso há 6 anos atrás, quando começamos a estudar a Bíblia de Gênesis. Como não era possível em outros momentos que aconteceram, em que nós estudamos capítulos da Bíblia, em que era exatamente aquilo que nós estávamos vivenciando. Porque em tudo isso nós vemos o poder de Deus e a sua mão poderosa, conduzindo todas as coisas e colocando tudo no seu devido lugar. E hoje é interessante porque o capítulo 3, ele vai tratar exatamente sobre um momento de reinício, de recomeço, de avanço, de colocar para cima. E eu não sei quantos de vocês vão se lembrar, mas no início do ano, se eu não me engano, se foi a primeira ou uma das primeiras pregações deste ano, eu preguei em Esdras capítulo 3, aqui nesta igreja. Dia 7 de janeiro, foi isso? Então tá aí, ó, dia 7 de janeiro. Por quê? Porque era exatamente aquilo que Deus estava falando ao nosso coração, olhando para frente, eu falei exatamente com essas palavras, nós como igreja devemos estar como um só homem, olhando para um lugar, para um objetivo, porque é isso que nós somos, um corpo.
E se somos um corpo ele não tem como estar em dois lugares ao mesmo tempo. Ele não tem como fazer coisas diferentes. Não dá. Um corpo ele está junto, olhando para um objetivo que o cabeça ou a cabeça, que é Cristo, está conduzindo. E hoje eu quero estudar o capítulo 3 com você. Nós vamos ler além dos versículos 6 que nós já lemos, mas eu quero te dar aqui então as questões históricas. Não vai ser como a pregação do dia 7 de janeiro, mas eu quero voltar com você a esse estudo, esse texto, e ler e tirar dele também algumas lições interessantes para as nossas vidas como igreja, nesse tempo que estamos vivendo. Bom, olhando para o contexto do capítulo 3 primeiro, o povo lá de Israel, melhor, o povo de Judá, né, os judeus, só para a gente recapitular e colocar na história, voltaram da Babilônia e estão juntos agora em Jerusalém, tentando reconstruir tudo, ok? Então, quando eles estão ali naquele lugar, eles estão no mês 7º, que é o 7º mês aqui, que é o mês de Tisri, que corresponde ao nosso mês hoje de setembro, meado de setembro para meado de outubro. Seria o 7º mês deles. Era mais ou menos aí essa época do ano atual, como nós conhecemos. E este 7º mês era um mês muito importante para o calendário judaico. Era um mês muito necessário, que o povo valorizava muito, de muito valor. Por quais razões? Primeiro, porque ele começava com a festa das trombetas. E em seguida, o dia da expiação era comemorado, ou melhor, acontecia no 10º dia deste mês. Qual é o dia da expiação, irmãos? É o dia mais importante do ano para os judeus. Porque o dia da expiação era aquele dia em que o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, uma vez por ano só que ele fazia isso, para pedir ao Senhor perdão pelo pecado de todos os povos. Lembra disso? E era exatamente nesse mês, no 7º mês, que acontecia o dia da expiação. Mais uma razão para que esse mês fosse tão valioso para os judeus. E depois disso, do 15º ao 21º dia deste mês, era comemorado também a festa dos tabernáculos. Ou seja, era um mês festivo, era um mês de perdão, era um mês de expiação. Era um mês valioso para os judeus. Entra o 7º mês e o povo diz que naquele mês todos já estavam acomodados nas suas cidades. Isso quer dizer que eles já voltaram da Babilônia, e eles já estão acomodados nas suas casas, ou pelo menos próximo a isso, ok? Então, eles já estão acomodados nas suas cidades. E nesse 7º mês, por ter tão importante, houve um momento em que o povo, como um só homem, conforme está escrito aí na Bíblia, ele se reuniu lá em Jerusalém, próximo ao local do templo. Mas tinha templo, gente? Não. Não tinha templo. Por que não tinha templo, pastor? Porque eles estão voltando de onde? Da Babilônia. E quando eles foram levados para a Babilônia, os babilônicos o quê? Destruíram o templo. Então tinha templo? Não. Mesmo assim, aquele povo, naquele mês importante, se reuniu numa direção juntos, próximo ao templo. Não tinha templo, mas o sacerdote, o sumo sacerdote, Josué, que aí no texto está Jesuá, mas a gente já conversou disso lá no primeiro dia, você lembra? Que esse nome Jesuá aí sempre se refere a quem? Ao Josué, que não é o Josué da Bíblia lá, do livro de Josué, não confunda as coisas, é outro Josué, que era um sacerdote. Ele, junto com Zorobabel, constroem um altar ao Senhor, mesmo sem templo. Eles constroem um altar para que neste altar, ali próximo ao templo, eles pudessem oferecer sacrifícios ao Senhor e oferecer holocaustos ao Senhor. E o povo junto, reunido, parou tudo para olhar para o altar do Senhor, ir até o altar construído para entregar as suas vidas ali ao Senhor, simbolicamente pelos holocaustos entregues. E se você já está acostumado a ouvir isso aqui, o holocausto era um animal que era queimado completamente. Era colocado um cordeiro, e aquele cordeiro era queimado completamente, não se tirava nada daquele cordeiro. Alguns sacrifícios eram tirados partes para os sacerdotes, mas o holocausto não, porque o holocausto era queimado totalmente, para dizer que totalmente estou me entregando ao Senhor. Então diz o texto,
que o povo se reúne diante do altar para entregar as suas vidas ao Senhor de forma total. Agora, presta atenção, o texto também disse que eles estavam num momento difícil. Presta atenção, eles acabam de voltar da Babilônia. Quando eles voltam da Babilônia, eles encontram a cidade destruída. Os muros estavam no chão. Nós vamos estudar Neemias, é o próximo livro. Nós vamos ver como é que foi a reconstrução dos muros. Mas os muros estavam no chão. As casas estavam destruídas. O templo estava destruído. Estava tudo acabado. Um caos. Um caos. Imagine você, às vezes a gente tem visto muitas imagens aí da internet, né, na televisão, de jornais, mostrando o povo voltando para casa no Rio Grande do Sul, depois dessa tragédia que foi lá, aquelas enchentes. É só imagem trágica, de dor, de tristeza, de perda, não tem nada ali que você possa olhar assim, poxa, que bom. Não tem. Não tem, porque está tudo destruído. É um povo retornando para casa e tentando recomeçar. Imagine isso, claro que salva as proporções, o povo de Judá voltando para Jerusalém, tudo destruído. E junto com isso, os povos ao redor, que não gostavam dos judeus, estavam doidos para chegar lá e destruir também. Porque eles não ficaram satisfeitos com a decisão de Ciro de libertar os judeus. Não ficaram. Então havia muitos outros povos ao redor esperando isso aqui para invadir Jerusalém, que já estava destruída, sem muro e quebrada, e matar os judeus. Agora, presta atenção. É nesse momento de tensão, é nesse momento em que o povo está sendo pressionado pelos outros povos, que eles param tudo, vão para o altar do Senhor e se entregam ao Deus vivo. É nesse momento que eles param tudo. Não se preocupam agora com o inimigo A, inimigo B, inimigo C ou D. Porque se eu for citar, talvez a gente chegue até o Z, de tantos inimigos que os judeus tinham. Mas eles não estavam preocupados com os inimigos agora. Eles estavam olhando apenas para o Senhor. Eles estavam prontos a entregar suas vidas ali ao Senhor. Sabe por quê? É porque geralmente nós buscamos mais o Senhor quando nós estamos em apuros. Geralmente nós buscamos mais o Senhor quando nós estamos com problemas. Geralmente nós corremos para o Senhor quando está tudo desabando. Ou quando a nossa casa está destruída. Quando as coisas não estão mais da forma como nós queríamos que estivesse. É assim ou não é, irmãos? E aquele povo foi até o altar do Senhor para entregar suas vidas ao Senhor. Pastor, não era necessário ter um templo para que houvesse sacrifícios? Não estava assim na lei? Sim. Diante da lei era necessário que houvesse um templo. Mas não havia templo. E mesmo assim eles ofereceram sacrifícios ao Senhor. E por que Deus recebeu? Porque Deus está muito mais preocupado com os nossos corações que com os aparatos externos. Deus, ele está olhando aqui, ó, aquilo que a gente faz. Por quem a gente faz, como a gente faz, com qual objetivo a gente faz. Deus está olhando aqui, querido. Ele está olhando aqui, ó. Porque não é sobre o tanto que você trabalha na casa de Deus, é sobre o tanto você se dedica no coração para o Senhor, naquilo que você faz. É o quanto você está aqui, ó, envolvido com o Senhor, porque Ele está olhando ao seu coração. Quantas vezes nós ouvimos na Bíblia Deus falando com o seu povo, vocês cantam com seus lábios, vocês vêm aqui comigo com seus sacrifícios, com as suas ofertas, mas o seu coração está distante de mim. Só que nesse momento o povo estava com seus corações voltados para o Senhor. Não havia templo, mas havia corações quebrantados diante do Senhor. Às vezes você está esperando que haja tudo preparado para que você se entregue ao Senhor, enquanto que Deus está falando assim para você, filho, não espere as coisas resolverem, venha do jeito que você está. É isso. Porque, queridos, o Senhor, muitas vezes a gente é assim. Quantas vezes você já ouviu isso? Ah, não, vou esperar resolver aquilo, eu vou para a igreja. Ah, não, quando eu aposentar, eu começo a trabalhar na igreja. Ah, quando eu começar a fazer aquilo, eu faço aquilo. Ah, e a gente fica dando várias e várias desculpas, sabe? A gente está cheio de desculpas, cheios delas.
Quando o templo estiver totalmente construído. Quando a gente tiver as coisas funcionando direito. Quando acontecer isso, quando acontecer aquilo. A gente fica dando desculpas. E Deus está falando assim: ei, venha do jeito que você está. Trabalhe do jeito que você está, porque eu estou vendo o seu coração. Então, meu irmão, o tempo certo de adorar o Senhor é hoje. Não espere as coisas se ajeitarem, porque as coisas só vão se ajeitar lá na eternidade. De vez em quando eu brinco com o irmão que fala comigo: você pastor, estou precisando de aposentar desse ministério. Eu falo: aposentar é a eternidade. Você quer aposentar, é só pedir para o Senhor te levar, filho. Fica tranquilo. Porque lá as coisas vão se ajeitar. Lá você pode ficar tranquilo, que não vai ter problema nenhum. Mas aqui, se você está esperando as coisas se ajeitarem aqui, para você se entregar, se derramar e trabalhar, esquece, filho. Esquece. Pode parar, volta para casa, porque aqui não vão se ajeitar as coisas. As circunstâncias não podem parar o povo de Deus. Aquele povo estava cheio de circunstâncias adversas, mas isso não parou aquele povo de ir até o altar e entregar-se ao Senhor. Amém? As circunstâncias não podem nos parar. Porque como povo de Deus, nós precisamos estar unidos num único objetivo. Eu não consigo ler esse texto senão dar ênfase a essa questão que quando Esdras escreve: como um só homem, o povo se reuniu em Jerusalém. Não tem como não olhar para esse texto e não pensar em união. Não tem como não olhar para esse texto e não pensar em alguém com um único objetivo. Irmãos, nós somos o povo de Deus. A gente pode até pensar diferente, mas a gente tem um objetivo: adorar o Senhor, glorificar o teu nome e fazer tudo aquilo que Ele mandou a gente fazer discípulos de todas as nações. É a nossa missão. Fomos chamados para isso. Temos uma missão agora, queridos. E juntos nós precisamos estar olhando para ela. Não importa como você pense, não importa o que você ache, não importa, querido, não importa nada do que você acha. O que importa é o que a palavra de Deus está dizendo e para onde a gente deve ir, seguindo a palavra de Deus. É isso. Então, meus irmãos, nós precisamos nos unir como um povo, olhando para um único objetivo naquilo que Deus quer fazer. Porque nós somos um povo de Deus e temos um objetivo. E é assim que Deus quer que a gente haja, como um só homem. Estamos juntos até aqui? Está comigo? Vem para o versículo 7. Vamos ler até o versículo 13 agora aí, fechando aí o capítulo, e depois a gente vai separando as lições aqui. Então deram dinheiro aos pedreiros e aos carpinteiros, bem como comida, bebida e azeite, aos homens de Tiro e de Sidom, para trazerem do Líbano madeira do cedro, até o mar, até Jope, segundo a permissão que lhes tinha sido dada por Ciro, rei da Pérsia. No segundo ano, depois que eles voltaram à casa de Deus em Jerusalém, no segundo mês, Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, que é Josué, filho de Josadaque, e os seus outros irmãos sacerdotes e levitas, e todos que voltaram do cativeiro a Jerusalém, puseram as mãos à obra e constituíram levitas com mais de 20 anos para supervisionar a reconstrução da casa do Senhor. Então se apresentaram Jesua com os seus filhos e os seus irmãos, Cadmiel e os seus filhos, os filhos de Judá, para juntamente supervisionários que faziam a obra da casa de Deus, bem como os filhos de Henadade, seus filhos e seus irmãos, os levitas. Quando os construtores lançaram os alicerces do templo do Senhor, apresentaram-se os sacerdotes, paramentados e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos, que eram pratos, para louvarem o Senhor, segundo as instruções deixadas por Davi, rei de Israel. Cantavam responsivamente, louvando e dando graças ao Senhor com essas palavras: Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com altas vozes, louvando o Senhor por terem sido lançados os alicerces da casa do Senhor. Porém, muitos dos sacerdotes, levitas e chefes de família, já idosos, que tinham visto o primeiro templo, choraram em alta voz, quando diante de seus olhos foram lançados os alicerces deste templo. Muitos, no entanto, levantaram as vozes com gritos de alegria, e assim
não se podiam distinguir as vozes de alegria das vozes de choro do povo, pois o povo gritava tão alto que as vozes se ouviam de longe. Bom, vamos colocar tudo em ordem agora que a gente acabou de ler. Primeiro, que as obras do templo só começaram mesmo no segundo mês do segundo ano, ou seja, do ano seguinte. Isso significa que se passou quase 7 meses juntando materiais e se preparando para a construção. Então veja, do versículo 6 para o versículo 7 passaram-se 7 meses, ok? Do versículo 6 para o versículo 7 passaram-se 7 meses. Porque o povo veio no altar, se entregaram, se consagraram ao Senhor. 7 meses depois, foi que eles começaram a colocar ali, né, as pedras fundamentais do templo que eles iriam reconstruir. Porque nesse período de 7 meses, eles estavam arrecadando materiais, comprando o que precisava ser comprado, recebendo as ofertas do povo e colocando diante do Senhor tudo aquilo que era necessário. Então, passados 7 meses, o projeto de toda a reconstrução do templo ficou ao encargo de principalmente 2 homens. Zorobabel, que nós já conhecemos bem, e o outro é Josué, que aí também você lê na sua Bíblia Jesua, que é o mesmo nome, ok? Então, Josué era o sacerdote, Zorobabel era meio que o governador, e juntos, eles unidos, fizeram toda a planta do templo, chamaram os sacerdotes, os levitas, e eles então começaram a supervisionar toda aquela obra. Então, tinha mais de 20 anos, já tinha que saber sobre obra, para o levita. Eu estou aprendendo muito sobre obra nesse período, né? Então, eles tinham que aprender. Então, passou de 20 anos de idade, já tinha mais de 20, era levita, virou um supervisor de partes da obra de todo o templo. Está comigo até aqui? Mais uma vez, a ênfase está na união do povo. Presta atenção, o versículo 1 fala que o povo se ajuntou. O versículo 9 fala que os trabalhadores se apresentaram juntos. O versículo 11 fala que os levitas cantaram em coro. E os alicerces estavam sendo construídos sempre pelo povo trabalhando juntos. Suas tarefas variavam, mas todos diante daquele povo tinham um objetivo: glorificar o Senhor ao reconstruir o seu templo. Esse era o objetivo daquele povo. Então, juntos eles estavam, mesmo cada um na sua tarefa, mas eles estavam juntos, unidos, olhando para um grande objetivo, o objetivo de reconstruir o templo do Senhor e glorificar o Senhor desta forma. Quando eles começam, então, esse processo, então imaginem o povo reunido, mais uma vez, e aí então eles começam a lançar os alicerces, né? Ou seja, como se estivesse começando a cavar os buracos lá para colocar os alicerces, as pedras fundamentais, que não é lógico uma obra como a gente tem hoje, é totalmente diferente, né? Mas eles tinham lá todo o seu processo lá de obra de alicerces, pedra angular, pedra principal, que iria ser sustento para tudo que eles iriam construir. Então, quando eles começam a fazer isso, eles convocam os sacerdotes e os levitas. E aí eles chegam com todos os seus aparatos de música. E aí chegam com os pratos, chegam com as trombetas, chegam lá com os seus chofás, e eles começam então a tocar. E eles juntam o povo, e enquanto eles estão construindo, eles estão cantando. E eles começam a louvar ao Senhor, eles começam a adorar o Senhor, e diz o texto que eles cantaram tão alto que foi possível ser ouvido durante os outros povos. Os outros povos conseguiram ouvir o que eles estavam cantando, de tão alto que eles estavam felizes, louvando e adorando ao Senhor naquele momento, glorificando ao Senhor. Enquanto trabalhavam, cantavam, e enquanto cantavam, trabalhavam. Sabe, uma coisa que muitas vezes a gente confunde é a questão da adoração. E muitas vezes a gente acha que a adoração está ligada apenas à música. Quando a gente está aqui louvando com os músicos, ou quando a gente está em casa ouvindo uma música no nosso celular de adoração, é adoração. Quando a gente desliga a música, não é adoração. Só que a Bíblia diz que a adoração é tudo aquilo que você faz para glorificar o Senhor. E eu não sei quantos vão se lembrar um pouco de alguns videozinhos que a gente fazia na internet, enquanto a gente estava em obra aqui, nesses outros momentos, né? E eu lembro que em algum desses vídeos eu
passava por aqui, eu fazia um vídeo, o pessoal trabalhando, virando massa, virando concreto. E aí eu abria a porta, não era daquela, era daquele tempo ainda. E eu abria ali a porta e estavam os ministérios de oração ajoelhados, orando ao sábado. E eu passava assim, olha, está tendo culto aqui. Eu passava mostrando os irmãos ajoelhados orando. E aí passava vendo o pessoal virando concreto, está tendo culto aqui. Por quê? Porque ambos estavam adorando. Faz sentido para você? Porque se estamos virando concreto para a glória de Deus, é adoração. E se estamos ajoelhados, orando, clamando para que tudo corra bem, é adoração. Se estamos cantando, e o canto que a gente está fluindo, saindo do nosso coração, da nossa alma, é adoração, é adoração. Mas enquanto estamos trabalhando no nosso trabalho e fazendo o nosso melhor lá no nosso computador, nas nossas máquinas, ou por onde quer que a gente esteja fazendo, de forma honesta, de forma verdadeira, sincera, a gente está adorando. Faz sentido, irmãos? Certa vez Lutero foi questionado por um homem que fazia sapatos. E ele virou para Lutero e falou assim, Lutero, eu queria fazer mais para adoração ao Senhor, eu queria adorar mais ao Senhor, como é que eu posso adorar o Senhor? E ele falou assim, o que você faz? Ele falou, eu sou sapateiro. Então vá lá, faça o seu melhor sapato, venda por um preço justo e você estará adorando a Deus. Porque é assim, irmãos. A adoração está envolvida em tudo aquilo que a gente faz para a glória de Deus. Por isso você precisa pensar muito bem em todos os seus atos, porque tudo que a gente faz precisa estar ligado à adoração a Deus. O povo estava colocando os alicerces e os sacerdotes estavam louvando e juntos eles estavam cultuando ao Senhor, adorando a Deus. O texto diz que o povo se uniu em uma alta voz e eles juntos cantavam num coro. E é interessante que ele coloca aqui o estribilho desse coro. O que é o estribilho? Né? Aquele momento que as pessoas cantavam com mais força. E o estribilho do coro diz assim, ele é bom porque a sua misericórdia dura para sempre sobre Israel. E diz o texto que eles cantavam isso de forma responsiva. É como que, sabe aquelas músicas que às vezes a gente canta, os homens cantam uma parte, as mulheres cantam outra parte, já viu? Sempre a parte que os homens cantam tem só assim um amém, enquanto a mulher está cantando um monte de palavra, né? A gente está cantando uma palavra, porque é assim, tem que ser assim, senão a gente confunde as coisas, né? E aí, assim, é a forma responsiva. A mulher está cantando aqui e o homem puxa do outro lado aqui. E assim, de forma responsiva, a gente vai cantando e louvando ao Senhor. Era mais ou menos um cântico como esse. Enquanto alguns cantavam, porque ele é bom, aí outros cantavam, porque a sua misericórdia dura para sempre, e outros cantavam, porque ele é o rei de Israel, e assim por diante. E eles iam responsivamente cantando ao Senhor e louvando ao Deus, tudo estava correndo bem. O povo estava unido, o altar estava edificado, os sacrifícios sendo entregues, a obra começou e o povo louvava a Deus. Amém? Porém, sempre tem um porém, né? Olha o versículo 12. Porém, muitos dos sacerdotes, levitas e chefes de famílias, já idosos, tinham visto o primeiro templo, choraram em alta voz, quando diante de seus olhos foram lançados os alicerces deste templo. O que estava acontecendo, irmãos? Quando a Babilônia chegou aqui em Jerusalém, lá atrás, tá? Ela pegou muitos desses aqui e levou cativo para a Babilônia, ok? Jovens, meninos, como Daniel, por exemplo, foi um levado para a Babilônia. Muitos desses que foram tirados jovens ou crianças das suas casas lá em Jerusalém, e tinham já uma vivência do que era Jerusalém antes, foram levados até a Babilônia. Passam-se o tempo do cativeiro, e agora estes homens, essas mulheres, já estão o quê? Idosas, já passaram 70 anos. Então, esses idosos agora estão voltando para Jerusalém. Quando eles chegam em Jerusalém, eles veem tudo destruído. Muitos jovens estão chegando em Jerusalém pela primeira vez, nunca tinham pisado, nasceram na Babilônia, nasceram lá no cativeiro, chegaram pela primeira vez em Jerusalém, mas os idosos já conheciam Jerusalém, chegam aqui, tudo destruído.
Aí quando eles pegam, veem lá, os alicerces sendo formados para a reconstrução do templo, eles se lembram do templo de Salomão. Aí quando eles se lembram da beleza que era o templo de Salomão, e veem que os alicerces que estão sendo formados não faria igualzinho o de Salomão, eles choram. E era um choro sincero, irmãos. Era algo sincero, do coração deles. Estavam chorando por quê? Porque queriam ver como eram antes. Inclusive, nós conhecemos um profeta, o profeta Ageu. Já conheceu os profetas? Então, nós vamos chegar nele uma hora também. Calma. Ainda tem que passar pelos 150 salmos, tem alguns profetas maiores, mas nós vamos chegar lá, com fé. Quando a gente chegar no profeta Ageu, você vai ver que o profeta Ageu, ele pregou um sermão, e nesse sermão ele falou assim, a glória da segunda casa será maior que a da primeira. Ele está pregando para esse povo aqui, irmãos. Porque eles estavam tristes, porque eles conheciam a glória da primeira casa. Mas agora eles estavam conhecendo os novos alicerces. A grande questão é que, se a gente pensar bem, olha só como é que são as coisas. Estes que choravam, eles eram também responsáveis pela destruição do templo de como ele estava hoje. Porque se estes idosos que estavam lá antes tivessem ouvido a palavra de Deus, respondido positivamente os profetas, respondido positivamente o profeta Isaías, Jeremias, e tivessem voltado seus pensamentos para o Senhor, arrependidos de seus pecados, talvez o Senhor tivesse misericórdia deles e não tivesse os levado para o cativeiro. Mas agora esses idosos que antes aqui não respeitaram a palavra de Deus, desonraram o Senhor, desobedeceram o Pai, idolatravam com outros deuses, agora eles estavam olhando tudo destruído, eles estavam chorando. Mas eles também eram responsáveis. Porque muitas vezes, quando nós estamos sofrendo as consequências dos nossos pecados, nós temos a tendência de culpar outros, ou de culpar situações, ou de chorar como se eu não tivesse culpa disso. Mas a verdade é que eles eram culpados. E o que eles estavam vendo era a consequência das suas más escolhas. Faz sentido, meus irmãos? Meus irmãos, presta atenção. Nenhuma das nossas escolhas, nenhuma, voltará sem uma consequência. O que você plantar, você vai colher. Faz sentido? Porém, nessa situação toda, é triste ver quando a união do povo se rompe, em função das diferenças de perspectiva entre gerações e entre olhares. Os mais velhos olhavam com saudade do passado, enquanto que os mais novos olhavam com esperança no futuro. Na verdade, todos deveriam estar olhando para o alto e louvando ao Senhor por aquilo que Ele estava fazendo. Sem dúvida, não podemos ignorar o passado, irmãos, mas ele deve servir de leme, não de âncora. Presta atenção a diferença. O passado não pode ser âncora para nos travar e não nos permitir avançar. Mas ele deve ser leme, ou seja, nos ajudar a nos guiar para que não erremos nos caminhos que um dia nós já passamos. É assim que deve ser. E o povo de Deus é uma família dinâmica, não um álbum de família. Os cristãos são como um jardim, não como um cemitério, de monumentos de sucessos do passado, mas um jardim que floresce para a glória de Deus. Eu li algo interessante, um dia desse, que eu queria compartilhar com você. E o texto dizia assim, nesse livro que eu estava lendo: toda igreja local está a apenas uma geração da extinção. Se os cristãos mais velhos não desafiarem e capacitarem os mais jovens, e não lhes servirem de exemplo de temor a Deus, o futuro da congregação corre perigo. Porque a igreja é uma família. E assim como uma família cresce e amadurece, algumas coisas precisam ser deixadas para trás e outras tomar o seu lugar. É o que acontece em nossos lares e o que deve acontecer na casa de Deus. Quando as mudanças vêm com o amor, ela pode tornar-se sinônimo de cooperação e de preocupação mútuas, porque, ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Salmo 133, versículo 1. Amém, queridos?
que você quer dizer com isso, pastor? Eu quero dizer, meus irmãos, que eu sei que, sem dúvida, enquanto nós estamos buscando viver para a glória de Deus, fazer com que a Igreja Batista Betânia seja uma igreja relevante, que pregue o Evangelho com seriedade, que continue falando a verdade, mas que vá lá fora buscar os perdidos, que saia por essas paredes buscando aqueles que precisam, que carecem, que comece a entrar em outros lugares que a gente ainda não entrou, e faça explodir essa parede, e façamos ter 3, 4 cultos por domingo, e a gente comece a crescer com a visão de que mais famílias sejam resgatadas para a glória de Deus. E enquanto a gente faz isso, a gente muda algumas estratégias, porque as estratégias podem mudar desde que elas estejam de acordo com a palavra de Deus. Muitos, talvez, olhem para o passado. E ao olhar para o passado, com coisas que deram muito certo lá atrás, e glória a Deus por isso, querem muitas vezes que a gente retorne ao passado. Mas não é assim que Deus faz. Em contrapartida, não podemos apenas olhar para frente e ignorar tudo aquilo que Deus já veio fazendo até aqui, porque é o passado que nos guia para continuar fazendo aquilo que Deus quer. Jamais vamos abrir mão daquilo que temos como tradição bíblica, do ensino da palavra, da fidelidade à palavra, de uma igreja que vive para a glória de Deus. Jamais, por tudo aquilo que os nossos pais, avós construíram até aqui. Mas nós sim precisamos olhar para frente, na busca de fazer mais e melhor para a glória de Deus, a fim de que mais famílias e mais pessoas sejam resgatadas e salvas para a glória de Deus, o Pai. Amém? Eu posso te fazer um teste aqui agora rápido? Alguns anos atrás, nós tínhamos talvez 10, 15 pessoas participando do culto de quarta-feira. Olha ao seu redor. Olha ao seu redor, querido. Olha quantas pessoas tem aí. Eu tenho certeza que você que é mais velho de casa, você vai olhar para aí e vai ver muitas pessoas que você nem conhece. Estou mentindo? Pessoas que você não sabe nem o nome. E eu posso apontar para algumas aqui, só que não vou fazer isso para não constranger. Que você nem sabe. E talvez não saiba porque você não se aproximou até hoje. Desculpa, mas eu preciso falar. Então, o que a gente precisa fazer e olhar é o quê? Olha o que Deus está fazendo. Você está olhando para cá? É que você não olhou lá em cima ainda. Você não tem ideia de quantas crianças estão lá em cima agora ouvindo a palavra de Deus. E é através dessas crianças também que eu sei que outros estão aqui hoje. Porque não viriam, talvez, se não tivesse com quem deixar o seu filho. Porque a gente sabe como é que é segurar uma criança aqui por 1 hora. A gente sabe. E muitos vieram, não é nem por causa disso, mas é porque o filho falou assim, a gente vai. Ou o neto, ou, sei lá, alguém da família assim. A gente vai, porque tem encontro hoje. Estão aqui fazendo com que mais pessoas ouçam a palavra de Deus na sua fidelidade, na sua seriedade, sem maquiagem, mostrando aquilo que a Bíblia ensina. Amém, irmãos? É isso que a gente quer. Para que não apenas na quarta, mas domingo de manhã, domingo à noite, e tantos outros células e tantas outras coisas, culto de oração, a gente realiza e faz aqui para a glória de Deus. Porque as estratégias, elas podem mudar. O que não pode mudar é a palavra. É a palavra. E se você estava aqui no domingo à noite, você viu que nós não vamos mudar a palavra. Porque aqui ninguém massageou o ego de ninguém no domingo à noite. E mostramos que quem quer estar aqui, precisa servir ao Senhor como centro na sua vida. Porque Jesus Cristo é o centro do nosso viver. Amém? Para a gente fechar, as 2 últimas lições finais, que eu queria deixar para o seu coração é, primeiro, nossas diferenças não são maiores que aquele que nos une. Nossas diferenças nós temos, eu sei que nós temos, todos nós, ninguém é igual aqui, ninguém. Nem família que estão aqui juntos, pai, filho, marido, esposa, são iguais. Todos nós somos diferentes. Mas as nossas diferenças, os nossos pensamentos diferentes, as nossas perspectivas diferentes, o nosso passado diferente, não é maior que aquele que nos une. E aquele que nos une é o Espírito Santo de Deus. Ele é o maior. E as nossas preferências ou perspectivas pessoais não podem sobressair a missão de Deus. E o Espírito Santo que habita em nós é maior do que isso. Cuidado para não julgar a partir daquilo que é o desejo do seu coração.
Cuidado para não falar mal de algo que apenas porque você não gostou, porque você não concorda. Se Deus está fazendo através disso. Olhe para o objetivo, olhe para o propósito. Veja a glória de Deus no que está sendo feito. Não viva do passado. O passado é valioso. É base para muita coisa, mas não pode ser uma âncora que nos trava. Segunda lição e a última para a gente terminar. O recomeço e o avivamento passam inevitavelmente pela dedicação total a Deus. Eles estavam recomeçando e começaram a experimentar um avivamento. Vocês vão ver a partir de agora em Esdras quantas coisas vão acontecer. E esse avivamento passou inevitavelmente pela dedicação total a Deus das suas vidas. Eles não ficaram olhando para o lado, eles chegaram para o altar e falaram assim: não tem templo, não tem templo, vamos queimar o sacrifício mesmo assim, vamos dedicar a nossa vida ao Senhor. Porque para recomeçar e para avivar uma família, uma igreja, o primeiro passo é dedicar as nossas vidas totalmente a Deus. Se queremos viver um novo tempo com o Senhor, se queremos ver um avivamento nas nossas vidas e nas nossas famílias, precisamos juntos nos dedicar ao Senhor em tudo o que fazemos. Juntos, mas dedicando ao Senhor, sempre, porque Ele é o centro de todas as coisas. Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Deus, pela Tua palavra lida, explicada e aplicada. Porque é assim que deve ser, lendo a palavra, entendendo o seu contexto histórico, real, verdadeiro, sendo explicado ao teu povo o que cada coisa significa, e então aplicando a nossa realidade atual. Por isso a tua palavra é viva e eficaz, maravilhosa, e ela nunca volta vazia, porque ela é poderosa. E Deus, nós agora te agradecemos, porque através da tua palavra, nós vamos ir embora para casa hoje, desafiados, a olhar para tudo que o Senhor quer fazer através das nossas vidas, sem nos preocupar com os aparatos externos, mas olhando para o nosso coração, sem se preocupar com aquilo que eu quero, mas preocupado com aquilo que o Senhor quer. Faça, Deus, através das nossas vidas, através desta igreja, o teu querer, para que mais famílias, mais pessoas sejam alcançadas pela pregação do teu evangelho, centrada em Cristo, única e exclusivamente em Cristo e mais ninguém, para que possamos apenas dedicar as nossas vidas ao Senhor. Faça com que essa igreja dedique as suas vidas ao Senhor, e como um só homem, estejamos olhando para o objetivo que o Senhor nos deu, de fazer discípulos por todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar todas as coisas que o Senhor tem mandado, e a tua promessa é que o Senhor estará conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Faça isso em nós, faça isso através de nós, realize o teu querer. Senhor, os campos estão brancos para a colheita, faça, Deus, com que a gente participe dessa colheita. Levante aqui, Deus, trabalhadores para a tua seara, para que juntos possamos, ó Deus, melhorar ainda mais aquilo que estamos fazendo para a tua glória. É o que te pedimos, é o que oramos, em nome de Jesus, amém, Senhor.